E nesse quinto episódio de Shogun, a terra vai tremer, hein? E eu tô falando literalmente. Tivemos carne de fazão maturada de um jeito que você não encontra nem na Friboi, jantar de família regado a saquê sabor dor de corno com direito a torta de climão de sobremesa, e um terremoto que fez até o poderoso Toranaga comer terra pela raiz. Sim, meus amigos, vamos lá para mais um vídeo da nossa série de análises de Shogun, episódio a episódio. E antes de começar a falar deste quinto episódio, nós chegamos à metade da temporada, eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que está chegando aí para bater esse papo com a gente aqui. Tá sendo um prazer, assim, galera, imenso. Quem tá acompanhando a gente aqui desde o início sabe como eu sou fã da série. Eu sei que tá chato falar isso de maneira repetida às vezes, mas é porque eu realmente gosto muito da obra do James Clavell, de Shogun, né? E cada vez mais tem aparecido gente aqui no canal dizendo que tem acompanhado as análises, né? Que fica esperando aqui os meus comentários para cada episódio. Então, gente, total gratidão a vocês aí. Eu tô realmente muito feliz. Vocês não sabem a força que tem me dado aí esse incentivo de vocês para falar sobre a série. Mas vamos lá, né? Depois desses agradecimentos, vamos falar desse quinto episódio, que mais uma vez aconteceram algumas coisas ali na sutileza do relacionamento de muitos personagens que vai ditar, né, como eles serão tratados daqui para frente. Vamos lá. O episódio começa com a chegada de Toranaga e seu exército de milhares de samurais, mostrando que o Daimyo está pronto para a guerra contra o Conselho de Regentes. E aqui é um ponto onde a série se distingue bastante do livro, porque originalmente no livro o Toranaga ele evita ao máximo essa questão da guerra, sabe? Ele vai prolongando cada vez mais, a série ela é mais direta e, como eu sempre venho falando aqui a cada vídeo de análise, eu entendo que a série tome algumas decisões ali de colocar, de inventar algumas cenas de luta, como foi aquela lá na floresta, né, com os samurais usando as flechas de fogo no segundo episódio. Tivemos no episódio anterior ali os emissários do Ishido sendo explodidos pelos canhões ali na praia de Anjiro, sob as ordens do filho do Toranaga. São todas cenas que não existem no livro, mas que, né, como eu já disse, eu entendo que elas estejam na série para dar a emoção, né? A série, cada episódio ela tem que ter sua fatia ali de ação, então eu entendo que essa parte da guerra esteja mais acelerada, mas no livro ela é um pouco diferente, e eu só fico com certo receio de que talvez o público entenda que o Toranaga está pronto para a guerra, e não é, tá, gente? Ele tem forças menores, né? Logicamente tem muitos guerreiros habilidosos ali, mas as forças dele são muito menores em comparação ao que o Conselho tem, assim, né? Mais do que o dobro. Então a situação dele não é tão confortável quanto parece ele não. E nesse comecinho a gente vê que alguns papéis estão bem definidos, né? O próprio Ishido sabe que ele não pode agora mais negar assumir ali um papel de guerra. Afinal de contas, o cara recebeu a cabeça do mensageiro dele ali, do Josen, né? Recebeu a cabeça do cara dentro de uma cesta ali, mostrando que, ó, agora acabou o papo, a gente vai pro pau direto, né? E essa cena, nessa decisão de mandar a cabeça do cara lá pro Ishido, o próprio Toranaga vai confrontar ali o Yabu, o Naga, né, que é o filho dele quem decidiu tomar aquela atitude, mesmo que manipulado pelo homem. Nesse ponto aqui eu quero que vocês percebam como o Toranaga ele é sagaz, assim, ele é um velho malaco, tá? Esse cara, porque ele não confia no Yabu, ele sabe que o Yabu não é digno de confiança, ele tem um espião infiltrado ali na vila, então ele tá sempre um passo à frente. Você vê que ele vai lá, ele testa o Yabu, tipo, ué, foi você que tentou manipular o meu filho, né, pra ele tomar essa atitude burra de matar os mensageiros do Ishido? E aí o Yabu fica todo, não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, né? Eu não tava nem aqui. Mete um atestado ali. Não fui eu, não. Foi o homem, tá? Foi meu sobrinho. E aí quando ele assume isso, o Toranaga muda o discurso. Não, então realmente o homem fez uma coisa muito boa, né? Isso foi muito inteligente, porque livra o peso de mim mesmo ter que declarar guerra. Ou seja, no fim das contas ele queria até que aquilo acontecesse. Ele só não queria ceder ao Yabu a certeza de ter feito algo ali
que fosse positivo, né? Então ele vai testando cada um dos seus subordinados ali o tempo inteiro, jogando um contra o outro, né? Controlando, manipulando. Ele passa aquele sabão lá no filho dele, lá o Naga, né? Tipo, pô, você foi burro, idiota, né? De ter se deixado manipular. Ou seja, ele dá um esporro no Yabu porque aquilo aconteceu, mas ele elogia o homem por ter feito, né? Por ter tido aquela ideia, mas depois ele condena o próprio filho de ter se deixado manipular. Ou seja, ele vai colocando todo mundo dentro desse círculo ali, onde cada pessoa tem o seu papel e ele controla todo mundo. E do outro lado das forças de guerra, o conselho continua o jogo político para a escolha do substituto de Toranaga, pois até que isso aconteça, eles não podem tomar nenhuma decisão, já que a lei deixada pelo Tycoon exige 5 membros votantes no conselho, e agora eles são apenas 4. Esse episódio foi praticamente todo focado lá nos acontecimentos do vilarejo de Anjiro, mas, né, a gente sabe que o conselho não tá dormindo, os caras continuam ali naquela política. Uma das críticas que eu tenho a fazer pela série, né, é que eu acho que a passagem de tempo das coisas não tá muito clara, né? Parece que tá sendo tudo assim muito rápido, quando que, na verdade, essas coisas estão acontecendo, galera, assim, ao longo de, sabe, semanas, né, dias, meses. Então, não é tudo tão rápido. As mensagens não chegam de maneiras tão rápidas ali como dá a entender, né? Lógico que a série tem que ser mais ágil, mais rápido, mas só para vocês entenderem que aquilo ali está acontecendo num espaço longo de tempo. O Anjin-san continua estudando línguas, né? Você vê que ele começa a falar cada vez melhor. Ele não, mesmo que ele não fale, às vezes ele consegue entender o que está sendo dito. E o conselho também está nesse longo período de discussão. Você vê que já começa um jogo político ali, né? O Ishido, ele tenta, logicamente ele vai tentar indicar alguém, né, que seja um aliado dele para votar com ele. Aí o Kiyama dá uma espetada nele, tipo, pô, você vai botar um camponês fedorento aqui, né? O que também é uma maneira de dar uma espetada no Ishido, porque o Ishido, a família dele é de origem camponesa, né? E aí quando o Kiyama quer colocar um cara ali que é um daimyo cristão, aí o Ishido também manda, pô, mas aí é você que quer botar um cristão fedorento aqui? Que papo é esse? Ou seja, é um conselho formado de maneira muito inteligente pelo Tycoon, porque todo mundo ele se odeia. Então quando todos se odeiam, é muito difícil que eles se unam para tentar dar um golpe ou fazer qualquer outra coisa. Mas o que azedou mesmo nesse episódio foi o relacionamento entre Anjin-san e Mariko, já que com a volta de Buntaro, a coisa esquentou, com direito a um jantar servido a flechada, saquê e muita torta de climão. Algumas pessoas nos comentários dos vídeos anteriores, né, até citaram ali, tipo, pô, que bom que a Mariko ficou viúva, né? Agora ela pode se relacionar ali com o Anjin-san e tal. Eu até comentei, falei, galera, não vou dar nenhum spoiler, não vou comentar nada, porque pode ser um spoiler. E era exatamente sobre isso que eu estava falando, né? O Buntaro, ele não morre lá na fuga de Osaka, mas a série dá realmente a entender que isso pode ter acontecido. No livro, de cara, você sabe que isso não acontece, porque aquela cena final é totalmente diferente, né? No livro, o Buntaro tenta nadar até o barco, depois ele volta para a praia, atira a armadura, pega um cavalo, vai embora, ou seja, a gente sabe que ele não morreu, né? Fica o tempo todo assim, sabendo que ele está desaparecido, ele fugiu. Ele vai, outros samurais ali do Ishido vão atrás dele, fica na dúvida se ele conseguiu, né, sobreviver ou não, mas a princípio sabe-se que ele fugiu. Na série não, na série realmente os caras deixaram ali em suspense e eu achei bacana que realmente conseguiu ser uma surpresa para muita gente. Até porque, isso foi uma coisa que eu falei no vídeo anterior, a série ela acelerou o relacionamento do Anjin-san com a Mariko, né? No livro isso demora um pouco mais, até aquela cena do jantar ali, eles não estavam realmente se relacionando, né? Eles não tinham uma intimidade tão grande. Então as coisas estão meio assim subentendidas, mas ali não, né? Até aquela cena ali a gente já sabe, né, que ela acabou dormindo com ele no episódio passado. Então assim,
já tem um negócio mais avançado, né? Ele já tá gostando dela, ela já tá gostando dele, por mais que ela não admita. Então, né? E o Buntaro não é bobo, ele também tá vendo que alguma coisa tá errada ali, ele tem um certo ciúme. Ou seja, a série acelerou esse relacionamento entre eles para que agora fizesse sentido ali toda a dor de corno do Buntaro. E o Buntaro, ele é um personagem assim complexo, tá? Um escroto, um babaca, sim, mas complexo. Porque, vamos lá, ele é um guerreiro exímio, tá? Assim, isso não se discute. As capacidades de combate dele, até porque vocês viram ali, ele loucaço de saque, o cara atirando com a flecha, um negócio absurdo, né? Aquela ali era uma das cenas que eu queria muito ver como é que a série ia mostrar, e no livro é aquilo ali mesmo. Ele tá doidão de saque, do nada ele pula, pega o arco, sabe? Dá 2 flechadas ali no mesmo lugar, você vê que as 2 flechas passam pelo mesmo buraquinho lá na parede de papel, né? Na shoji. Elas passam ali, cravam lá no portão onde ele falou que ele ia mandar, né? Então o cara é brabo, né? Nesse sentido, não há o que se falar. Ele é um samurai honrado dentro dos costumes dos samurais, né? Ali do caminho do Bushido. Então ele é um cara que ele é muito respeitado, muito bem visado, mas o relacionamento dele pessoal, ele é grosseiro, né? Não só com a Mariko, mas outros personagens ali, com os servos, enfim. Então, assim, isso é uma coisa que marca muito o personagem. Ele é babaca, né? Ele é meio escroto, mas ao mesmo tempo, como samurai, como guerreiro, ele é muito bom. E essa coisa do desprezo dele pela Mariko, o que acontece? Não se enganem, tá? Ele gosta dela. Tá? Ah, mas o cara espancou, humilhou ela. Sim. Mas ele é realmente apaixonado por ela. Eu não tô passando pano, gente, pra agressor de mulher, nem nada disso não, tá? Porque no livro, eu tô me baseando pelo que pode acontecer daqui pra frente, ele vai depois demonstrar ali, né, que ele realmente gosta dela e tal, mas ele é grosseiro, ele é estúpido, ele é violento. Né? E ao mesmo tempo que ele gosta, ele humilha ela porque ele enxerga nela esse passado desonroso, né? Já que o passado dela é revelado ali, a gente vai comentar isso já. Ele projeta nela todas as frustrações dele, né? Os ciúmes dele, o rancor, ao ver que ela, sendo mulher de uma família desonrada, é muito mais convocada, né? Muito mais honrada, digamos assim, pelo Toranaga do que ele, que é um grande guerreiro. Mas é porque ele só é a força bruta, né? E ela não, ela tem outras habilidades que o Toranaga preza também. Então ele fica jogando essa coisa em cima dela e o desprezo da parte dela para com ele. Né? Tanto é que isso é até confrontado depois quando o Anjin-san vai conversar com ela, tipo, por que você se submete a isso, né? E aí ela fala, eu não vou dar nada a ele. Né? Nem o meu ódio. Então ela é fria com ele do início ao fim da história, porque ela não pode se rebelar contra ele, né? Ela é samurai também, então ela tem um dever com ele como marido e tudo mais, mas ela usa assim do que ela puder para machucar, para espezinhar ele. Então é um relacionamento complexo pra caramba, sabe? Então eu acho legal porque isso dá uma identidade legal ao personagem. Por mais que a gente deteste ele, ache ele um escroto, né, acaba deixando um personagem muito mais interessante. E a gente não pode deixar de falar do passado da Mariko, que é revelado aqui, né? De que ela é filha de um traidor, né? Do líder ali, do grande governante do Japão antes do Tycoon, né? O pai dela era um general dele e acabou matando o cara, que era violento, era meio tirano ali, e ela foi desonrada, né? Só que ela já estava casada na época, ela já era casada com o Buntaro, ou seja, ela se livrou de ser morta, só que na cabeça dela isso não é um favor, né? Ela ficou viva enquanto a família dela toda morreu. Para muita gente, o pai dela, na verdade, estava certo, mas ele tinha, afinal de contas, ele foi um traidor, né? Ele foi desonrado, porque é aquilo. Ele matou um cara que era um escroto. Matou, só que o cara era o senhor dele. Então ele cometeu uma traição. Então a lei deles é assim, cara. É assim que funciona. Né? Na cabeça dela, ela deveria ter ido junto também. Então ser mantida viva pelo Buntaro
Não é nenhum favor que ele está fazendo para ela. E lembrando que os acontecimentos em Shogun são baseados em fatos históricos. O pai de Mariko seria o general Akechi Mitsuhide, que realmente tramou uma rebelião contra o seu senhor, o grande Oda Nobunaga, um grande daimyo que governou a maior parte do Japão antes do Taikun chegar ao poder. Mas essa parte histórica a gente comenta melhor em outro vídeo, se vocês quiserem. E aí, por que o Buntaro ficou tão puto, né? Eu vi algumas pessoas comentando aí no Twitter, quando eu acompanhei, assim que eu assisti o episódio, tipo, pô, mas o cara ficou puto do nada, né? Porque eles estavam conversando ali, ele já sabia, será que ele já sabe, né? Que o Anjin-san tá metendo uma gaia nele e tal. Assim, mais ou menos, né? Primeiro que o cara tava realmente loucaço ali. O Anjin-san desafia ele a tomar saquê, igual a galera toma rabo de galo no... por aí nos botecos da vida. E assim, por mais que os caras bebam, né, o saquê e tal, pô, você vai falar com um marinheiro inglês, cara, vai querer se comparar com um cara desse que bebe uísque adulterado, grog, conhaque de alcatrão, sabe? Qualquer coisa que tenha álcool, os caras bebem nos pubs, nas tabernas, no navio, assim, não dá pra comparar, né? Então ele tem uma resistência muito maior, o Buntaro fica loucaço ali, e ele se sente afrontado porque na cabeça dele, ter sobrevivido ao cerco de Osaka meio que foi quase uma covardia, sabe? Que o ideal teria sido realmente ele ter morrido ali para proporcionar ao Toranaga, né, o grande senhor dele, fugir em segurança. Então, quando ele sobrevive, ele faz a fuga ali, na cabeça dele também é algo meio desonroso, tipo, a vida dele não tem tanto valor se ele fugiu. Sabe, é complexo isso, né? Se você pensar, a cabeça dos caras funciona de uma maneira diferente. Então, quando o Anjin-san vira pra ele e fala, pô, me conta aí, cara, como é que foi que tu conseguiu meter o pé lá daquela situação? Ele se sente afrontado, porque é como se o Bárbaro estivesse espizinhando ele, sabe? Estivesse lembrando ele que ele falhou no dever maior dele, por mais que ele tenha sobrevivido. Então, o cara fica puto realmente por isso. E depois ele vai descontar na pobre da Mariko, né, que apanha e tal. E aqui tem algumas coisas legais da gente falar, porque, primeiro, no livro, quando o Anjin-san levanta, né, e vai lá pra ver como é que a Mariko tá, enfim, a Fujiko realmente não deixa ele chegar. Ele não vê a Mariko machucada no livro, aquela coisa dela tá ali toda... sabe, com a cara machucada, com a boca sangrando, descabelada. A gente não vê isso daquela maneira. Tá? Inclusive, a personagem ela fica desaparecida uns dias, nem o Toranaga consegue vê-la, e ele sabe por quê, ele sabe que ela apanhou, então ela não pode sair em público toda machucada, né? Isso é desonroso, então a personagem ela fica até meio sumida ali um certo tempo, eles ficam sem ter acesso. Mas o confronto do Anjin-san com o Buntaro acontece, ele vai atrás dele, chega no meio da rua, saca a pistola, fala, qual é a tua, meu irmão? Tu lavou a mão nela, vou dar um tiro na sua cara, né? E aí o Buntaro realmente vai, se ajoelha ali e se curva pra ele. E aí ficou a dúvida também na cabeça de algumas pessoas, tipo, pô, o cara não é o brabo? O cara não é o bom de flecha? Não tava com as espadas dele ali, não bateu na esposa, não falou o que faz e acontece, e chegou na hora ele arregou, ele é um covarde? Não, ele não é um covarde. A questão ali é que ele realmente, e aí de novo mostrando como existe uma complexidade ali. Por mais que ele despreze o Anjin-san, por mais que ele ache que ele tem o direito de lavar a mão dele lá na Mariko, por mais que ele se considere um grande samurai guerreiro e por mais doidão de saque que ele esteja, no fundo ele sabe que ele errou. Ele tirou a harmonia do lar de um outro samurai. Porque o Anjin-san é samurai, é Hatamoto. Então ele tem que assumir essa responsabilidade também. Tipo, pô, eu entrei na tua casa, eu fui recebido lá como um hóspede, né? Fiz vergonha, toquei o zaralho, então eu estou aqui realmente me curvando a você. Naquele momento, se o Anjin-san inclusive tivesse dado um tiro na cara dele, teria ficado por isso mesmo. Seria direito dele fazer aquilo. Nem o Toranaga, teoricamente, poderia impedir, sabe? Poderia castigá-lo depois por ter feito isso, porque o Buntaro errou, ele sabe que errou, e ali foi uma maneira de pedir desculpa. Tanto é que quando o Anjin-san vai embora, você vê que ele levanta o olhar ali cheio de ódio. Ou seja, não se enganem, tá? Ele não foi covarde, não, é porque realmente ali
ele reconheceu pelo dever de que ele foi mal educado, que ele foi rude e, né, as normas de etiqueta deles ali na época ditam que eles têm que se prostrar, por mais que eles desprezem ali a pessoa ao qual eles ofenderam. Ao longo do episódio também vimos a saga do Fazão na casa do Anjin-san e como aquilo perturbou toda a vila de Anjiro praticamente. E aqui moram algumas sutilezas interessantes que nos ajudam a entender mais do universo da série. Primeiro tem uma coisa que eu acho sempre legal quando acontece, que é o choque cultural, né? Do Anjin-san, né? Dos costumes europeus dele ali, de bárbaro, com os japoneses. Você vê ele faz um cozido ali de coelho, né? E aí ele vai oferecer lá no jantar, que ele vai estar quase vomitando ali, porque o cheiro de carne cozida, né, os japoneses eles não comem aquilo, não tem aquele hábito, né? Muitos nem comem carne, realmente, às vezes só o peixe, então é totalmente assim, fora do escopo alimentar dos caras. Aquela coisa de você colocar uma carne para apodrecer e depois prepará-la, né? Isso é realmente assim, logicamente que a gente está falando aqui de uma época de métodos mais rudimentares, digamos assim, né, de gastronomia, mas essa coisa de você colocar uma carne, uma proteína para ela chegar a um nível controlado de decomposição, né, de você maturar essa carne, isso realmente existiu, gente, ao longo da história da humanidade. Isso é feito, né, isso é feito hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas quando você vai no mercado, e assim, eu estou simplificando aqui porque não é o assunto do vídeo, mas quando você vai lá no mercado e você compra uma carne maturata, né, aquela alcatra maturata ali, macia, gostosa, então, aquilo ali é uma carne que ela teve um processo de decomposição, entre aspas, controlado, né, o que altera o sabor, a cor, o aroma, né, a maciez. Então, aquilo dele pendurar a ave lá e deixar ela tecnicamente apodrecendo, é isso. Ele está maturando aquela carne para que a carne se torne mais macia, mais saborosa, né? E com um aspecto diferenciado. É como se ele estivesse fazendo ali uma cura daquela carne, só que sem o sal. Então, quem não entendeu por que ele pendurou aquele passarinho lá para apodrecer, foi por causa disso. Só que as coisas vão acontecendo e ele esquece, cara. Ele simplesmente esquece aquilo lá, né? Então assim, passa do ponto, começa a dar mosca, começa a feder e tal. Então passa do ponto de maturação para você poder comer aquilo ali. E perturba todos os japoneses, né? Porque eles estão ali naquela coisa dos hábitos de higiene e tal. Aí você imagina, um jardim japonês, tudo muito bem cuidado, as pessoas andando ali, né? Assim, espraciadas e tal. E um bicho podre pendurado, né? Cheio de mosca e tal. Então aquilo vai perturbando eles ali, eles acreditam que aquilo pode atrair maus espíritos, né? Que o Anjin-san tá maluco por fazer aquilo ali desonra a casa dele e por consequência desonra a vila, até que o coitado do jardineiro vai lá e retira a ave e é morto pelas palavras que o Anjin-san havia dito. E aqui mora a sutileza da coisa também, porque quando o Anjin-san vai e pendura o Fazão, ele fala, isso aqui é um presente do Toranaga. Quem meter a mão aí vai morrer. Mas ele não fala aquilo sério pra ele. Ele só tá falando aquilo porque ele sabe que os japoneses têm essa coisa de tudo vai morrer, tudo vai se matar, não sei o que, no pensamento dele, tá, gente? Então ele vai e fala, vou mandar essa pros caras aqui que é pra ninguém mexer. Só que ele não tá falando aquilo ali a sério. Só que ele ainda não entendeu que ele é Hatamoto, cara. Ele é samurai. E ele é o senhor daquela casa ali. E as palavras têm poder. E poderes, né, requer responsabilidade. Já dizia lá o Homem-Aranha, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E é isso, cara. É isso que ele não entendeu ainda. Né? E aqui esse episódio é uma porrada, sabe? É um choque de realidade nele. Ele vê que, pelo que ele falou, alguém perdeu a vida, né? Que o cara foi lá, retirou. Tudo bem que tem toda uma explicação de por que o jardineiro foi lá e fez aquilo.
mas para ele é meio inaceitável, né? Ele se culpa pela morte de alguém. E já no fim, temos a cena do terremoto que pega todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Toranaga, que quase vai de Americanas soterrado em um buraco, acabando assim com os planos do grande Daimyo para sempre, ou quase. E essa é uma cena que também ela é diferente no livro, tá? Realmente o terremoto acontece, eles estão fazendo uma reunião ali, só que só estão ele, a Mariko e o Toranaga, né? Tem os guardas, porque onde quer que o Toranaga vai, ele tá sempre guardado e tal, mas eles estão fazendo uma reunião assim um pouco mais afastada. E no livro, o terremoto abre uma fenda no chão e o Toranaga e a Mariko caem dentro. Então o Anjin-san vai lá e salva os dois, né? Mas assim, o foco ali é realmente salvar a vida do Toranaga e como isso vai fazer com que ele mude a percepção dele em relação ao Anjin-san. Porque não que o Toranaga acha que deve a vida pro Anjin-san, porque afinal de contas ele foi feito Hatamoto, ele é vassalo do Toranaga, então consequentemente faz parte do dever dele proteger e dar a vida, caso seja preciso, pelo seu senhor. Então assim, o Toranaga não tem nenhum compromisso de gratidão com o Anjin-san em relação a ele, não é isso. Mas ele vê coragem no Anjin-san, sabe? Ele viu quando ele foi corajoso lá com os navios, tentando fugir de Osaka, pau a pau ali com o navio negro. Ele viu a coragem dele ali na fuga, né, do castelo de Osaka, quando ele vai lá, confronta o guarda que quase descobriu ali o plano do Toranaga que estava fugindo escondido, e agora ele vê coragem de novo do cara pular dentro de um buraco no meio de um terremoto para salvar ele lá de dentro. Então essa coragem é muito bem vista pelo Toranaga. E aí o cara amarra tudo fazendo o quê? Oferecendo as próprias espadas pro Toranaga, porque afinal de contas ele é um grande daimyo, né? Ele já tá sujo, já tá ali meio zoado, descabelado, de uma maneira que a gente nunca viu, né? Assustado. E o cara vai sair de dentro de um buraco sem as espadas, pega mal. Então o Anjin-san vai e tira as próprias espadas dele, que foram um presente da esposa, e entrega pro senhor dele. Ou seja, faz com que o Toranaga ainda veja ele com o maior respeito, sabe? Tipo, porra, esse aqui não é mais aquele bárbaro que chegou aqui com maus modos, né? Ele tá cada vez mais se tornando um samurai. E isso vai mudar a maneira como o Anjin-san será visto daqui pra frente. E acho que o que amarra esse episódio é a discussão do significado da morte, né? Da vida e da morte. Quando o Anjin-san vai lá, fala com a Mariko, tipo, pô, cara, você vai ficar se privando de viver por causa de um cara que te trata mal e tal. E ela fala pra ele, você não entende, né? Se você vive só pela liberdade, você é escravo de nada, você é escravo só de si mesmo. E ao mesmo tempo que eles estão falando ali o tempo inteiro sobre vida e morte, tem o jardineiro que morreu na cabeça do Anjin-san por nada, mas pro próprio jardineiro foi uma forma dele morrer sendo útil, né? Ele já estava doente, velho, cheio de dores, ele ainda já não ia viver por muito tempo, ele não teria uma utilidade maior pro vilarejo dele, então ele morreu fazendo algo de grande importância, fazendo um favor ali. Ou seja, a visão deles de vida e morte é muito própria, sabe? E como a vida e a morte são efêmeras, porque você tá ali no meio de uma discussão sobre qualquer coisa e do nada, cara, vem um terremoto assim e pode acabar com qualquer um. Seja você um camponês, seja você um samurai, sabe? Seja você um estrangeiro, ou seja você um grande daimyo como o Toranaga, né? O que adianta você ter um exército de milhares de samurais, tá ali num Game of Thrones danado ali sobre guerras e tudo mais, se simplesmente do nada o chão pode abrir, te engolir e você morrer, né? Então é uma coisa que faz a gente pensar até na nossa própria vida, né? Das nossas preocupações, as coisas que a gente leva no dia a dia, de trabalho, de família, de tudo. E sei lá, cara, você pode estar no lugar errado, na hora errada e acontecer alguma coisa, né? Hoje, infelizmente, a gente sai de casa, não sabe se volta, ou pode acontecer uma coisa estúpida de você, sei lá, tropeçar num bueiro e cair, bater a cabeça num meio fio,
sabe? Então a vida é efêmera, cara. E assim, o que são as preocupações da vida, né, da nossa rotina perto disso tudo? Sabe? Tem uma coisa filosófica nesse episódio pra caramba que tá no livro também, a maneira como a vida e a morte elas são vistas, assim, que eu acho que pega bastante, sabe? Eu acho que é uma mensagem poderosa que fica aí pra gente talvez refletir um pouco mais sobre isso. E o episódio termina com o retorno de Oshiba ao castelo de Osaka, mostrando que a mãe do herdeiro está disposta a passar por cima de Ishido e comandar ela mesma as decisões de guerra por parte do Conselho de Regentes, além de uma revelação importante de como Toranaga plantou um espião no coração da vila de Anjiro. E aqui são duas coisas que ou não acontecem no livro ou estão muito antecipadas, tá? A revelação de que o Mura, que é o líder da aldeia, não é um camponês e sim um samurai, infiltrado ali há anos atrás pelo Toranaga, né? Você tem um samurai que vive como um camponês ali há muitos anos, infiltrado como um espião, mostra como é que o cara é assim, ele é mais preparado que o Batman, sabe? Ele tá a passos muito à frente do Yabu, do Omi, do Ishido, de qualquer outro inimigo ou potencial rival dele, né? Mas isso é uma coisa que no livro ela só é contada lá na frente, cara. Eu achei até estranho isso ser mencionado agora ali. Eu acho que, ok, talvez não tenha muita importância, mas ficar em suspense de quem é o espião, né? Cria umas teorias ali, enfim, a série decidiu antecipar isso, mas a coisa da Oshiba querer passar por cima do Ishido e ela mesma comandar o conselho, cara, isso não existe. Primeiro que a situação dela, o status dela, ela é mãe do herdeiro, viúva do Tycoon, né? Ela tem o controle sobre o tesouro, a herança, né? Ela é a guardiã da vida do próprio filho, então ela tem influência, ela tem status, ela tem um certo nível de poder ali, mas jamais ela consegue passar diretamente sobre o Ishido e o conselho, cara, né? Ela pode sim manipular, né? O próprio Ishido gosta dela e tal, então ela consegue manipular, mas assim, chegar, meter a mão na cara e falar quem manda agora sou eu, isso não acontece, tá? Então isso me preocupa um pouco se a série vai tomar alguma decisão que mude as motivações principais dos personagens, sabe? Até porque a Oshiba não quer a guerra, porque não foi dito, mas a irmã dela, que acho que é a única parente viva dela ainda que ela tem algum contato, que ela gosta muito, é casada com o filho mais velho do Toranaga, né? A irmã da Oshiba é nora do Toranaga. Se o Toranaga for desonrado, morrer, receber a ordem de cometer seppuku e acabar com todo o clã dele, a esposa do filho, né, irmã dela, pode ir de ralo. E ela não quer isso. Então, não sei, cara. São decisões da série ali que eu não sei se entram muito bem. Mas é isso, galera. Esse foi aqui o nosso resumão, né? Nossa análise do 5º episódio de Shogun. Como sempre, é um vídeo que acaba ficando longo, mas eu faço questão de trazer todos os detalhes, todas as sutilezas, todas as referências em comparação ao livro aqui, para vocês saberem ainda mais dessa obra, entenderem ali algumas coisas conforme vão acontecendo. É sempre um prazer estar com vocês aqui, tá? Se vocês quiserem mais vídeos de curiosidade, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a história do James Clavell, né, que é o autor de Shogun. Eu vou lançar ainda alguns vídeos aqui sobre a verdadeira história do Anjin-san, porque sim, ele existiu, né? Temos ali a história do próprio Toranaga, né, que na verdade é o Ieyasu Tokugawa, né, o fundador ali da dinastia do Shogunato lá no Japão, que vai acabar só na era Meiji ali no século XIX. Então, se vocês quiserem mais vídeos também como esses de curiosidade, digam aí nos comentários, eu terei o maior prazer de falar aqui. Tá bom, gente? É isso, agradeço demais aqui a confiança e a presença de vocês em cada vídeo. Dê o seu like, tá? Que é uma forma de vocês agradecerem e recompensarem, fazer com que o YouTube considere relevante também esse vídeo aqui. Deixa um comentário aí também que ajuda muito, cara, o engajamento aqui desse trabalho. Fazer esses vídeos não é fácil, é muita coisa, eu fico falando aqui bastante tempo. Então, se você quiser ajudar, se você achar aqui que o conteúdo merece, dá um likezão aí, comenta aí qualquer coisa só, que já ajuda a gente demais aqui no engajamento.
Tá bom, gente? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, ficamos por aqui, até a próxima e valeu!